que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, escondido no campo. Ninguém sabia que estava ali. E todo mundo passava por cima e não via nada. Quem chegasse e avaliasse o lugar não iria incluir o valor do tesouro na avaliação, porque o tesouro era invisível aos olhos. Até que alguém passa por ali um dia, tropeça em alguma coisa, numa pedra, acha estranho, resolve escavar. Quando ele começa a tirar e afastar o primeiro palmo de terra do chão, ele leva um susto. Ele encontra ou um baú, ou um saco, ou um vaso, o que quer que no primeiro século se pudesse usar como container para a preservação de bens. O fato é que ele acha, e quando ele olha, ele diz: meu Deus, isso está aqui há tanto tempo. Essa pessoa aqui procurava. O reino dos céus é também semelhante a um ser humano que negocia e procura. Procura boas pérolas, procura tesouros. Eu conheço muita gente, a grande maioria dos que eu vi encontrarem o reino dos céus tropeçaram nele. Como diz o profeta no Velho Testamento, e Paulo repete escrevendo aos Romanos: eu fui achado por aqueles que não procuravam por mim. Eu fui achado por aqueles que não procuravam por mim. É esse caso aqui do verso 44. Aconteceu porque eu tropecei na graça e ela me acolheu. Mas aqui se define, nos versos 45 e 46, uma outra natureza humana que eu também conheço, em menor quantidade, mas presente. Eu recebo a minha vida inteira pessoas que já vêm de grandes buscas, como é o seu caso. Eventualmente você que está aqui comigo, vem procurando essa pérola de grande valor em muitos lugares há muito tempo. E eu encontro pessoas que já procuraram em todos os lugares, já fizeram todas as viagens, já se tornaram estudiosos de todas as religiões, de todas as filosofias, já se engajaram em seitas, já leram todos os livros sagrados dos povos, já buscaram em todos os cantos possíveis, já sentaram aos pés de mentores, de gurus, de ensinadores variados, de pessoas que dizem: eu sou aquele que vou deslacrar você, que vou te dar o código. Agora, paga aqui, paga ali, paga acolá, gasta muito porque você não está gastando nada ainda. O que eu vou te dar é enorme. Vocês conhecem essa história o tempo todo. Não sejam inocentes, porque é patético, no caso de vocês, pretenderem sê-lo. Não são. O reino dos céus é também semelhante a um ser humano que negocia, que vai e compara uma coisa com a outra. Deixa eu ver qual a relação comparativa. Aí ele compara essas duas, aí diz: não, essa aqui é maior, eu vou ficar com ela. Aí ele vai, procura e encontra uma outra, essa aqui é maior, deve valer mais, eu vou ficar com ela. Aí ele vai e encontra algo que ele diz: agora eu achei o meu santo grau. Aí ele larga tudo e faz negócio com isso aqui. E continua buscando, porque logo depois ele vê que aquilo não é o que ele pensava, não o planifica, não o enche, não o satisfaz, não o felicita, não produz vida abundante, não o pacifica, não dá a ele
a alegria de ter sido invadido pelas dimensões da eternidade no coração. Aí ele vai à procura de mais. Tem mais troca. Ah, tem esse aqui, que parece até o Moa Moa, esse astro que está atravessando a uma velocidade absurda o nosso sistema solar, um ente intergaláctico que foi detectado pelos nossos astrônomos. Isso deve ser feito de um material raríssimo. Se eu puder ter acesso a ele, vai valer mais do que tudo. Mas depois vem a descobrir que não era bem assim e que não tem esse valor eterno. Só tem uma impressão chocante, mas não passa disso. E aí, o que acontece geralmente no coração dessas pessoas é uma profunda frustração. Vão buscando, vão trocando, abraçam doutrinas novas. Meu Deus, eu conheço pessoas, vocês não vão acreditar, a viagem de meticulosidade, de busca filosófica, religiosa, doutrinária, elas praticamente embarcam em tudo. E hoje em dia, com a internet, multiplicando milhares de informações truncadas, torcidas, algumas mentirosas, outras inventadas, algumas outras não. Elas têm um pequeno fundamento de verdade informativa, mas cercada por uma quantidade enorme de engano. Aí você que tem de orelhada um conhecimento parco, identificou aquele elemento mínimo de verdade, aí compra o pacote inteiro, leva o negócio todo para casa. Por causa de uma pequena identificação, você leva o pacotão das mentiras e começa a servir a isso. E eu vejo todo dia, o cara fala uma frase que parece que vai dizer uma coisa real, mas o que vem depois, aí ele mistura. Quem criou os humanos foram os Anunnakis. Deus não existe por causa dos Anunnakis. Deus não existe por causa disso e daquilo. Aí eles vão, e eles são tão idióticos que pode haver Anunnaki, Nefilim, pode haver o que você quiser, alienígenas de todas as naturezas, podem visitar os humanos, podem ter se hibridizado com os humanos. Isso não resolve Deus como problema. Esses aí são apenas criaturas ainda. Continuam a ser criaturas. Você só afastou o negócio dos humanos criados para um outro ser que supostamente fez uma intervenção, hibridização e tudo, mas continua a ser uma criatura. Não é um Deus. Só foi chamado por Deus pelos idióticos seres humanos, na sua burrice transcósmica, mas não são deuses. Eles chamaram para si o papel de deuses e, de maneira satânica, induziram os outros a adorá-los. E é daí que vem toda a calamidade humana pela qual veio o dilúvio e esse resetting que colocou outra vez a humanidade numa experiência de 4.500 anos para cá. Porque o dilúvio fez isso. Mas você vai pegando tudo. Alguns fazem isso porque são filhos de uma curiosidade horrorosa. Qualquer coisa que eles não conheçam, eles abraçam. Está lotado. É a grande maioria. Mas tem outros que não, que sinceramente estão procurando. São apenas muito apressados, mas sinceramente estão procurando. Aí quando eu vejo o currículo vitae dessas pessoas, em relação a essas variadas buscas de tesouros e pérolas espirituais, é impressionante. O cara tem 50 anos de vida, 45 anos de vida, 40 anos, eu já vi até alguns bem novinhos, com 20 e poucos anos de vida, que fizeram uma viagem, se meteram em todos os buracos, em todos os becos, procuraram em todas as vielas, foram aonde quer que se tenha dito, ali está o tesouro, lá foram eles.
Eles querem. E eles têm uma pulsão de negociação, de troca. No dia que eu encontrar algo melhor do que isso aqui, eu largo isso aqui, pego a outra coisa, e pego a outra coisa. E eles vão, e eles vão, e eles vão, e só vão se frustrando, buscando, cansados. Depois de muito tempo, tem alguns que se tornam até ateus, que dizem, não, já busquei em tudo, é tudo igual, a mesma coisa, não preenche, não satisfaz. E não satisfaz mesmo. Mesmo aqueles que dizem, olha, Caio, eu inclusive me engajei no cristianismo, me tornei seminarista católico, me tornei seminarista evangélico, fiz cursos, fui a congressos, não achei nada. Digo, também pudera, não tem nada para achar, meu filho. Só tem o que te possa fazer perder-se, mas não achar a pérola de grande valor. Isso tudo aí é obra de camelô, tentando pegar gemas falsas, oferecendo a vocês como pérolas de grande valor, e na falta de sabedoria, de entendimento, de discernimento, ou mesmo da burrice crônica, na cognitividade que foi ficando atrofiada e limitada por uma busca que deixou a sua mente toda partida, como se fosse um patchwork, com os fragmentos não costurados, tudo desamarrado, aquela confusão. Eu olho para a mente de algumas pessoas e digo, meu Deus, como é que a pessoa consegue existir com tantos fragmentos mentais que não falam um com o outro? No entanto, são pessoas que estão buscando. É desse tipo de gente que Jesus está falando. No primeiro caso, é aquele encontro inconsciente com o reino dos céus, que é o da maioria. Não estava querendo nada e a graça o achou, ele tropeçou. Mas esses aqui são os aplicados, são os mestres, são os filósofos, são os procuradores. Eu recebo encontro e visitas de pessoas que me dizem, o senhor não vai acreditar de onde eu estou vindo. Aí, quando o cara me narra só 10 pontos de busca, é pouco. Tem uns que falam de 30, de 40. Eu digo, meu Deus, como é que você teve vida e persistência para entrar em tantas covas escuras buscando o tesouro de grande valor, sem achar jamais, nessa avidez religiosa que só produz incompletude. Aí, nesse caso, é diferente. É um ser humano com uma busca consciente, querendo, eu vou achar. Antes de morrer eu vou encontrar. Aí encontra, sabe por quê? Porque Jesus disse que todo aquele que busca, encontra. Você pode repetir isso comigo? Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que busca, encontra. Encontra em alguma hora, em algum momento, em algum tempo, nem que seja nos estertores da vida, nem que seja numa experiência de EQM, com atestado de óbito sendo escrito aqui, mas o indivíduo encontrando ali além. Encontra. Se procurar sincera e genuinamente, encontra. E encontra aqui, na história, no espaço-tempo. Vai acabar encontrando. Como eu tenho encontrado milhares que vinham buscando e chegaram a um ponto e vieram e me disseram, olha, graças a Deus, eu estava buscando isso minha vida inteira e eu te ouvi uma vez. Outros dizem, eu te ouvi 5 vezes. E fiquei com certeza absoluta que era isso. Que o que eu buscava, que o tesouro, que a pedra de grande valor
que o que eu estava procurando na vida era isso aqui. Eu achei. Agora não tem mais busca, eu já encontrei. E aí Jesus diz que esse que procura boas pérolas, tendo achado uma pérola de grande valor, como esses dias, eu acho que foi o presidente de Botsuana, que acharam 2 diamantes enormes, os maiores do mundo até agora, e ele pegando aquilo, chocado com o valor, com o peso inestimável daquilo ali, tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu a mesma coisa. O anterior achou sem buscar. Aí disse, esse campo não vale nada, eu não sou rico, mas se eu vender tudo, dá para eu comprar a gleba, o terreno baldio e ficar com o tesouro de graça. Esse outro aqui não. Ele achou a pérola. E ele era colecionador de pérolas. Ele disse, eu largo todas as pérolas, todas as filosofias, todas as religiões, tudo que eu acumulei, tudo que eu aprendi, tudo que eu chamei de valor supremo, eu troco tudo para eu ficar exclusivamente com o reino dos céus, com a pérola de grande valor incomparável. Eu troco tudo para ficar com essa riqueza de pérola indescritível que de graça eu encontrei. Dessa vez eu não estava nem procurando, eu encontrei, porque os meus olhos já estavam treinados para achar, porque o meu ser estava condicionado a buscar, e todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, e a todo aquele que bate abrir-se-lhe-á. Foi o que disse Jesus. Então, vai, vende tudo que possui, volta e diz, esse campo é meu. Mas nesse caso, outra vez, mantendo-se o princípio do reino de Deus como semente, nas coisas que anteriormente você supostamente já aprendeu aqui comigo só nessas parábolas, o reino dos céus demanda ficar não na margem, mas no centro, no veio central do nosso ser. O reino dos céus, o reino de Deus, demanda profundidade de penetração em nós. Então, é para limpar toda a cascalhada do fundo do coração para ele crescer na gente. O reino de Deus demanda exclusividade de significado para nós. Tudo mais vira completamente secundário, terciário, apenas cultural e informativo, mas não tem mais nenhum valor de significação essencial para alimentar a minha vida depois que eu encontro o reino dos céus. É como a parábola de Jesus, do semeador, que diz que tem que limpar os espinhos todos e deixar o coração livre para que nenhuma outra sufocação me confunda. Eu encontrei aquilo que demanda exclusividade absoluta. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quando o reino de Deus chega, as outras coisas se transformam apenas em informatividades, em cultura no máximo, em algo que você um dia soube porque estudou, procurou, você não se desmemoriou, você sabe como é, como ensinam, como funciona, só que perdeu completamente o significado para você, como perdeu para mim. Eu nunca fui um buscador de filosofia. Eu tive muito poucas incursões, quase nenhuma, em procuras assim. Eu gostei um tempo de Lobsang Rampa, Hermann Hesse, que é um cara que diz coisas muito interessantes, se tornou um
uma quase bíblia num certo momento da minha vida. Khalil Gibran Khalil se tornou também uma pessoa que eu gostava de repetir umas frasezinhas bonitinhas e poéticas dele, especialmente as meninas se deixavam cantar. É muito mais fácil quando você chegava com uma coisa supostamente mais elevada e sedutora. E coisas pequenas, mas eu nunca me dediquei. Eu nunca coloquei a minha fé. Mas você, possivelmente, seja dos buscadores. Hoje, eventualmente, eu estou falando com aqueles que vêm palmilhando, buscando há anos e anos e anos e anos, se frustrando, saem, são desapontamentos com a liderança, são descobertas de que aquela doutrina tem gaps e furos enormes, é um queijo suíço, foram descobrindo que na prática não funciona, que é bom para empolgar no início, mas não tem durabilidade, não tem sustentabilidade, não tem perenidade. São filosofias passageiras, psicologias temporárias, são exercícios de tentativa de pacificação por respiração, por treinamento da mente, por um monte de coisas que têm o seu valor, mas que não carregam o poder da perenização, da pacificação e da satisfação eterna no coração. Não preenchem para sempre. É por isso que você está sempre mudando e buscando novas e novas e novas alternativas. É esse o seu caso? É esse o seu caso? Olha só, o reino dos céus é também semelhante a você, que negociou a vida inteira e procurou a vida toda boas pérolas, bons princípios, bons significados, boas soluções, bons aprendizados, porque o seu coração sabia que tinha que ter um valor maior, algo maior do que essa existência imediata, algo maior do que tudo aquilo que de um modo ou de outro você já tinha visto, olhado e alcançado, mas você tinha suspeição de que havia esse diamante de Botsuana, maior do que tudo que já se tinha visto. E se isso poderia ser, você gostaria de ter acesso a esse encontro. E foi nesse esforço e nessa busca que a graça de Deus achou você. Porque também é graça. Se não fosse graça, preste atenção aqui em mim, você iria buscar até morrer. E nesta terra você não iria encontrar. Como eu disse, quem sabe a misericórdia de Deus, quando você fosse dado como morto, naqueles 6 minutos de experiência posterior à morte, quando a vida da gente passa com todos os impactos emocionais, sem censuras psicológicas, sem o limite do espaço-tempo, onde o que você viveu durante anos cabe numa cápsula indizível de experiências emocionais, espirituais, existenciais, de uma gravidade mais poderosa do que aquela que você experimentou no espaço-tempo, quando viveu aquelas ocorrências, tudo aquilo volta, e aí de repente, sem a barreira, sem o véu, sem a limitação dos traumas, dos preconceitos, das religiões, das decepções, dos enganos, sem nada disso, porque tudo isso é removido para que você vire consciência pura, pelo menos naquele momento eterno, que é uma verdadeira eternidade. A eternidade cabe nos momentos. E aí tudo, sem o trauma, você enxerga o que nunca enxergou, entende o que nunca entendeu, acolhe o que até repudiou. Mas esse é o caso extremo. É encontrar a pérola de grande valor como que através do fogo, como Paulo diz. Salvos como que através do fogo. Não precisa chegar tanto, ela está aqui. Ela está aqui.
Ela está aqui na minha boca, saindo até você. Da minha boca para você, do meu coração para você. O que eu estou dizendo a você é a pérola de grande valor. É a mensagem da pérola de grande valor, que carrega a pérola de grande valor e a internaliza como tesouro eterno no seu coração.